Preciosa graça de Jesus, que um dia me encontrou, tão cego andava, mas vi a luz. Me achou, liberto estou, pra Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei. 2022, ano da graça. A graça é validada para ser compartilhada. E a nossa divisa, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 15, nos diz: assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém? E o nosso tema do mês de janeiro nos diz assim: toda a criação expressa a graça de Deus. O pastor Rivaldo falou aqui na pregação dele, ele citou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou apenas o homem, Deus amou toda a sua criação. Esse amor foi derramado, essa graça foi derramada sobre toda a sua criação. O único ser da sua criação que Deus tem problema é com o homem, porque ele reluta a obedecer ao seu Criador. Imagine, irmãos, Deus falou com a baleia obedeceu. Ela vomitou, engoliu Jonas, voltou e vomitou. O leão obedeceu a Deus da mesma maneira. O homem, como eu disse, é aquele que reluta em obedecer à voz do seu Criador. Inclusive, ele destrói a natureza que era para ele cuidar. Ele acaba destruindo aquilo que era para ele tomar conta. Só que no final, ele vai ter que dar conta, ele vai sofrer as consequências dessa destruição. Nós vamos ver isso no nosso texto de hoje. Mas a graça, como eu falei, ela é validada para ser compartilhada. Você tem compartilhado da graça do nosso Deus? Você tem demonstrado essa graça? Já está bem explicado aqui pelos nossos pastores que muitas vezes nós privamos outras pessoas dessa graça. Mas como que a gente pode fazer isso? Quando a gente não perdoa, quando a gente não ama, quando a gente não cuida como deveria cuidar, a gente priva o outro dessa graça. Então que possamos verdadeiramente deixar essa graça passar por nós para alcançar outros, porque a graça de Deus foi derramada sobre todos. E graças a Deus eu estou aqui falando com pessoas que já receberam dessa graça, que essa graça alcançou e que aceitou, que diz que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Porque a graça, ela não foi barata, ela custou o sangue do Cordeiro, o sangue puro de Jesus. Então que possamos validar essa graça nas nossas vidas, com as nossas atitudes, fazendo realmente aquilo que o nosso Senhor nos manda: perdoar, amar, cuidar, porque isso sim agrada
o nosso Deus. E isso é graça, porque graça, como estamos aprendendo, é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas o nosso Deus, a graça do nosso Deus, com a sua misericórdia, nos alcançou. Amém? E o nosso tema da semana diz assim: enquanto o cristão peca por ser graça, toda a criação geme. Imagine, enquanto o cristão peca por ser graça, toda a criação geme. E o pastor Rivaldo pregou aqui no domingo de uma forma maravilhosa. Como diz o texto em Romanos 6, 1 e 2 e Romanos 8, 19 e 23, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Então, irmãos, quanto mais os filhos de Deus desobedecem e pecam, a natureza geme. Então, muitas vezes a gente pensa que podemos fazer qualquer coisa. A vida é minha, eu faço como eu quero. Não, irmãos, nós temos uma voz a obedecer se verdadeiramente somos filhos de Deus, se verdadeiramente a graça do nosso Deus nos alcançou. Então, não é aquilo lá como muitos dizem, né? Como está aqui em Romanos 1, diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou seja, quanto mais pecado, mais graça? De modo nenhum. Porque o cristão, ele ainda peca, mas ele não tem mais prazer no pecado. Amém? E o nosso tema de hoje nos diz assim: no juízo final, quem destrói a terra é quem gemerá. No juízo final, quem destrói a terra é quem gemerá. E nós vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículos de 15 a 18. Apocalipse, capítulo 11, de 15 a 18, que nos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então, como eu falei no início, o homem é o único ser que Deus criou que tem dificuldade de obedecer à voz do seu Senhor. E na ganância, o homem tem destruído a natureza. Na corrupção, sabe, querendo ganhar tudo. E como diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, qualquer coisa que você imaginar, nada disso é capaz de salvar uma alma. Só o sangue do Cordeiro. Mas o homem ainda não se deu conta disso. E ele tem destruído a natureza de uma forma sem nenhuma misericórdia, para conseguir aquilo que ele almeja, que os seus olhos podem contemplar. Construir celeiros e mais celeiros, né? E o Senhor vai perguntar: louco,
o que tu tens. Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens? Só dinheiro? Só ganância? Aonde está a graça? Como você tem maximizado a graça do nosso Deus? Como o outro tem visto a graça do nosso Deus através da sua vida? Então não devemos agir como ímpio, que não tem nenhum temor de Deus e que destrói totalmente a natureza que era para ser cuidada por Ele. Então, irmãos, que pensemos nisso e que possamos refletir na mensagem do nosso Deus. Porque no juízo final, quem destrói a natureza é quem gemerá. Que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar. Amém?